Fala família, beleza? Tudo bem com vocês? Como é que foi o final de semana de vocês? Tudo bem? Tudo tranquilo? Hoje é dia 3 de abril de 2023. É... No último vídeo eu falei que ia renovar a carteira, né? E fui lá em Numaso. Saí de casa umas 6h30 mais ou menos, saí um pouquinho cedo. Aí chegando lá, fiquei esperando um pouco, né? O horário que começou a atender lá foi 8h30, da 8h30 às 9h, né? O que diz que é pra fazer a apresentação dos documentos e tal. Aí já pagou a taxa, foi fazer exame de vista. E no exame de vista eu fiz aquele exame que eu falei pra vocês no vídeo passado. Pra quem não assistiu, dá uma olhada no vídeo passado mostrando qual é o exame que eu tô falando, né? De visão. Então esse exame aí, primeiro foi feito o exame normal, né, de vista, né, aquele que fica com um C virado para cima, para baixo, para direita e para esquerda, né. Aí eu fiz esse teste de visão aí na maquininha, deu tudo certo, tal, tranquilo. E quando foi fazer aquele teste lá da varetinha lá, ficar passando para um lado e para o outro lá, eu não conseguia ver. Falei para a mulher, não tô conseguindo enxergar não. Aí ela tenta de novo. Pelo menos aperta aí mais ou menos que você acha que é o local, você aperta e tal. Aí eu comecei a apertar, ela falou, ih, tá ruim demais, né? Aí esse aparelho que a gente tava fazendo é um aparelho digital, né? Aí ela falou assim, vamos pro analógico, né? Aí é onde é uma coisa mais assim, não é digital, né? Você consegue enxergar, né? Na verdade existe mesmo ali, não é uma coisa meio virtual, né? É analógico o negócio ali. Você consegue enxergar, né? A caixinha, os pauzinhos lá dentro e tal, né? Aí eu fiz e consegui passar, né? Consegui tirar a carteira. Na digital não deu pra fazer não. Ainda bem que eles me passaram para aquele outro, né? O antigo, no caso, eu acho que deve ser o sistema antigo, né? Então consegui tirar a carteira, tô com a carteira nova. Realmente passou da dourada para azul, né? Não diminuiu a quantidade de tempo, né? A duração da carteira continua 5 anos, né? Só diminuiu a cor só, né? Aí eu tava vendo que pra quem não teve nenhuma multa, nada aconteceu nada, faz o vídeo de meia hora. Pra quem aconteceu alguma coisa assim, aí é 1 hora. E pra quem fez alguma coisa grave, perdeu mais de 3 pontos, aí o vídeo é de 2 horas, né? Aí no meu caso só foi uma advertência, só peguei 1 hora de vídeo. E aí quando foi um pouco antes das 10h30 mais ou menos, eu saí de lá. Aí eu fui para a empresa que eu trabalho, chegando na empresa, aí eu tive que registrar a carteira novamente, né, na maquininha de bafômetro que tem lá. E aí o cara me pediu para fazer 2 viagens internas, né, ajudar a fazer trabalho interno, né, antes de carregar para sair hoje à noite. Aí eu fiz 2 viagens e acabei de carregar, agora eu tô voltando para Fuji, né. Até que foi tranquilo lá tirar a carteira, não foi assim, de primeira, né, o teste deu positivo, né, eu não consegui passar no teste, mas eles me passaram pro teste analógico, né, aquele teste antigo, né, antes da máquina, né, antes de existir a máquina digital. Acho que antigamente só existia essa maquininha só, né, e aí nessa maquininha eu consegui passar, né. Se não tivesse essa maquininha, se essa maquininha parar de existir, aí não tiver, eu não consigo passar não, porque todas as vezes eu não consigo olhar esse negócio aí. Bem, da outra vez também eu falei que ia falar sobre a história do meu carro, né? Eu falei que ia fazer o vídeo dentro do carro, né? Mas eu esqueci de levar o suporte para o celular. E aí não ia dar para ficar dirigindo e filmando ao mesmo tempo, né? Então eu vou acabar falando só aqui mesmo, né? Dentro do caminhão, falando do Skyline que eu adquiri, né? Bom, a história desse Skyline é o seguinte, eu sempre quis ter um Skyline, né? Só que nunca apareceu a oportunidade de comprar, né? Eu digo assim, nunca apareceu a oportunidade de comprar um Skyline barato, né? Porque
Se você tiver dinheiro, você vai em qualquer loja, você compra aí, né? Talvez, dependendo do Skyline que você queira comprar, você não vai conseguir tão fácil, né, achar ele, mas com um pouco de paciência e persistência você consegue encontrar um aí, né? Mas no meu caso, além de... O meu caso era mais grave, né? No caso era dinheiro, né? Eu não queria pagar muito, né? Eu queria encontrar uma joia que não fosse lapidada, uma lapidada assim, que tivesse com alguns problemas mecânicos para diminuir o valor, né? Se o carro tivesse muito bom, assim, esteticamente falando, motor e tudo, com certeza ia ser caro, né? Porque aumentou muito o valor dos carros esportivos no Japão, né? Depois desse boom do drift aí e tal, ficou muito caro, né? Antigamente se comprava carro aí esses carros de drift aí, tudo mexido, 170 mil, 200 mil, 250 mil. Teve uma época no Japão que você conseguia encontrar. Mas hoje em dia você não consegue encontrar por menos de 2 milhões, você não consegue, é difícil. A maioria dos carros assim, turbo, manual, é tudo caro. Os carros esportivos, né? Então assim, eu tava na procura, né, de um que não tivesse tão mexido, né, e fosse barato, né, e tava difícil, né, fiquei mais de um ano procurando, né, procurava em loja, procurava particular e tal, e também procurava no leilão, né, o leilão do Yahoo. E aí um belo dia eu encontrei um Skyline 4 portas, o ER34, e tava barato, né, o valor, e eu entrei em contato com o cara tal. Só que ele para quem não conhece, né, não tem familiaridade com o leilão do Yahoo, você pode estar sendo da forma de leilão, né? Você pode dar um lance e vai dando lance. Quem vai dando lance maior depois no final ganha a peça, né, que está vendendo lá, ou no caso o carro, né? Ou você também já pode comprar direto, né? Já tem o valor já, né? Não é leilão, né? Já está vendendo sem entrar no leilão, né? Nesse caso aí o carro estava vendendo pelo leilão. Então eu dei um lance e felizmente ninguém deu o lance e eu consegui levar o carro, né? Só que o carro ele tava com um problema mecânico, né? O cara falou, ó, o carro não tá ligando, né? Ele liga e desliga, né? Ele liga um pouquinho e já desliga já o motor, já, né? Não tem condição de você vir buscar ele com carinamba, que é aquela placa que eu falei em um outro vídeo, que tem uma faixa, né, transversal assim, vermelha, né? Branca com vermelho, né? Que aí eu teria que ir na prefeitura, pegar essa placa, alugar essa placa. Aí eu vou até lá, né? Pegar emprestado no caso. Aí eu vou até lá, coloco no carro e trago ele. Ele não tava com licenciamento, né? O Shaken. Então assim, eu teria que estar voltando com o carro, né? Mas o cara já me alertou, falou assim, ó, não tem como você vir buscar, né? E esse carro eu consegui encontrar ele lá em Kanagawa, lá em Ebina, né? Aqui de onde eu moro até lá não é tão longe, né? E aí o cara falou assim, ó, não tem condição de você vir pegar o carro não tá bom, né? Por isso que tá nesse valor e tal, tudo. Aí eu falei, não, tudo bem, beleza. Tô de acordo, né? E como eu trabalho aqui com caminhão, na empresa que eu trabalho, eles têm, né, esses carros para transportar carro, né? Tipo, não é cegonha, né? Aqueles que transportam um carro só. Aí eu pedi emprestado lá pro meu chefe lá o carro. Pedi emprestado e fui buscar o carro lá, né, com um caminhãozinho lá pra colocar em cima, né? Aí chegando lá o cara falou assim, ó, esse caminhão ele tem o guincho, né, pra puxar, porque eu acho que o carro não vai ligar e tal, né? Mas felizmente o carro ligou, né, naquele momento ligou, eu consegui subir com o motor ligado mesmo, não precisou puxar, né, no guincho o carro, né? Aí subi o carro no caminhãozinho e vim trazendo de Kanagawa até, eu morava nessa época em Fujinomiya. Aí eu trouxe até Fujinomiya e tal. Eu não entendo praticamente nada de mecânica, né? É muito pouco mesmo, assim, eu não manjo nada. Só a paixão mesmo por carro, por mexer em carro e tal, né?
Eu gosto bastante de carro. Se eu pudesse ter escolhido talvez um curso técnico na minha adolescência, assim, no Brasil, se eu tivesse ficado no Brasil, eu teria feito mecânica, né? Porque eu gosto muito de mecânica, né? Gosto bastante de mexer com carro, assim, né? Então, eu sinto falta de não ter conhecimento, né? Para poder mexer no meu próprio carro, né? Então aí eu cheguei em casa, tal, descarreguei o carro e levei de novo, né? Agradeci lá ao meu chefe por ter emprestado. E eu fiquei com esse carro durante um tempão lá, parado. Eu tentava ligar ele, tentava olhar as velas, tentava assim, perguntava para algumas pessoas o que era, o que poderia ser o problema e tal, né? E o carro não andava. Eu tentava dar uma volta assim dentro do estacionamento mesmo. Aí chegava um momento que o carro parava, eu tinha que depois levar na mão o carro, né? Até o estacionamento, né? Até a vaga do estacionamento. E ficou durante um tempo assim, né? Eu falei, caramba, será que eu vou ter que vender ele por partes, né? As peças, né? Porque, não sei se vocês sabem, mas o Skyline, esse ER34 aí, as partes dele, só as partes dele já, os faróis, todas as partes do carro, se você colocar separadamente, você vende bem as peças, né? Dá pra você adquirir, dá pra você recuperar o dinheiro que você gastou, né? Então eu pensei assim, nos últimos casos, assim, se o carro não conseguir fazer funcionar, eu vendo ele, né? Ou eu vendo inteiro, se alguém quiser comprar, eu vou depenando ele, vou vendendo em partes, né? As partes dele, né? E aí eu tava trocando uma ideia aqui com o mecânico da onde eu trabalho, né? Que tem um mecânico. No momento agora o cara ele saiu, né? Mas na época tinha um mecânico que ele me ajudou bastante, né? Se não fosse esse cara aí, eu não teria arrumado o carro, né? Aí eu cheguei, troquei ideia com ele e falei assim, e tal, tava precisando de uma ajuda, né? Eu tô com o carro parado lá e tal, Skyline, não sei o que e tal, e ele não anda. Aí ele começou a falar assim, pode ser isso, pode ser aquilo, tenta fazer isso, tenta fazer aquilo e tal, né? A primeira coisa que eu fiz foi trocar a bateria, né? Ele falou assim, pode ser a bateria, que não sei o que e tal. Aí depois troquei a bomba de gasolina. Eu fui trocando algumas coisas, né? Que o problema poderia ser qualquer coisa, né? Não tem assim... Você ligava o carro, pegava de boa o carro. Passava pouco tempo assim, sabe? O motor esquentava. Até o tempo do motor esquentar. O motor esquentou, ele desligava. Aí eu falei, caramba, o que é isso, né? O que tá acontecendo? Parece que o motor tá de boa, né? Ele ligava assim, não fazia barulho nenhum. Funcionava bem, né? O motor esquentava, aí ele desligava. Aí eu falei pro cara, acontecendo isso. Aí um dia o cara foi lá em casa, né? Olhou o carro. Aí ele falou, vou perguntar para outros amigos meus aí que estudaram junto comigo e tal, para ver se eles sabem o que é isso. Aí depois eu posso depois com calma eu vejo com o pessoal lá e aí a gente vê se consegue, né, achar o problema, né? Se aparecer algum carro, né, desse modelo aí, né, desse motor RB com esse problema aí, né, mecânico. Aí depois de um tempo ele falou assim, tenta trocar essa peça aqui, esse sensor. Esse sensor aí é um sensor que vai ali na correia dentada. Bem na frente do motor ali tem tipo uma coisa redonda assim que vai encaixado, né? Essa coisa parece que é um sensor, né? Que ela vai regulando a rotação do motor. E aí ele falou assim, pode ser que essa peça tá com defeito, né? Quando ela esquenta, ela começa a parar de calcular a rotação, aí o motor ele não sabe mais como que tem que rotacionar, porque parecia que o pistão ele tava falhando, sabe? Então assim, aí ele falou, pode ser que é isso daí, né? Você vai ter que comprar uma peça nova usada e aí você testa, né? Aí eu falei, mas quanto é que custa, será uma peça dessa daí? Ele falou assim, deve ser uns 10 mil mais ou menos para 15, né? Vai depender da condição como é que tá a peça, né? Eu falei, caramba, comprar uma peça dessa aí só pra ver se tá bom ou não, e é uma graninha, né? Aí eu falei pra ele, não tem uma outra solução? Aí ele falou assim, provavelmente essa peça, se for essa peça o problema, ela tá esquentando
né, na hora que o motor esquenta, aí o motor para, né? Então provavelmente ela deve estar esquentando, porque o motor RB tem esse problema, né? Ele esquenta, começa a falhar algumas coisas, começa a dar problema em alguma coisa. Então eu falo assim, provavelmente esse sensor tá falhando por causa que está esquentando. Aí ele começa a dar um pane lá no sistema, né, do sensor. Então faz o seguinte, você liga o carro, quando o carro querer começar a morrer, pega uma bolsa de gelo, né, e coloca em cima dessa peça aí. Se o carro voltar a funcionar redondo, é essa peça que está com problema. É essa peça que está com problema. Então eu catei e fiz isso que o cara falou, né? Mas eu fiz assim meio que sem acreditar muito, né? Eu falei, caramba, com uma bolsa de gelo vou saber se o carro tá bom, né? Isso aí deve ser meio... conversa, sei lá, meio estranha esse negócio aí. Nunca ouvi falar, né? Uma bolsa de gelo pra resfriar uma peça, pra ver se tá boa, né? Não acreditei muito no japonês não, pra falar a verdade, hein? Mas, né, a esperança é a última que morre, né? E eu também não queria gastar os 10 mil, 15 mil, 10, 15 mil que eu ia ter que pagar na peça usada, né? Em uma peça usada, né? Aí eu cheguei do trabalho, né? Conversei com o cara e tal, cheguei no trabalho, peguei a bolsa de gelo, deixei preparada, liguei o carro começou esse dia aí meu cunhado tava em casa, né? Aí eu pedi pra ele lá, ó, liga lá, tal. Eu não sei, agora eu não lembro se foi meu cunhado que ligou o carro e eu fiquei com a bolsa de gelo. Mas assim, ele tava junto comigo auxiliando, né? Aí liguei o carro e tal. A gente foi lá olhar se dava certo isso aí, colocou o gelo na peça. Quando ela começou a falhar assim, e de repente a peça começou a voltar a funcionar direito, né? Tipo, o motor começou a voltar a funcionar direito. Ele tava querendo meio morrer, os pistões tava fazendo um barulho estranho, né? E aí, colocando o gelo, ele começava a funcionar normalmente, né? E aí eu falei, o japonês tinha razão, né? Colocando esse negócio aí, deu pra saber que era peça mesmo. Com o gelo, deu pra saber que era peça o problema. Aí eu catei, olhei no leilão do Yahoo se tinha essa peça, encontrei a peça por 10 mil, usado, né? Tava falando que quando tava colocado no carro, tava funcionando bem, né? Ou seja, eu ia comprar uma peça que poderia estar ruim também, né? Mas era a mais barata que tava vendendo no momento ali, né? Tinha uma 17 mil, só que eu falei, vou pagar de 10, né? Mas sempre aquela coisa, né? Você vai querer no mais barato, às vezes o barato sai caro, né? Mas eu tava sem grana, eu falei, eu vou comprar de 10 mil mesmo. O cara escreveu que quando tava no carro tava funcionando bem, né? Então acredito que deve estar funcionando ainda. Aí a peça chegou, eu troquei. Eu mesmo troquei e tal. É porque é bem fácil trocar, né? Você tira ela e só tem que ver a posição, né? Tem uma marquinha lá que você tem que colocar na marquinha, né? Aí eu coloquei na marquinha e tal. Fechei o parafuso, conectei, né? Tem um conector ali. Macho e fêmea ali, conectei, liguei o carro e o carro funcionou tranquilo. Até hoje não tá dando nenhum problema. Ou seja, quando eu comprei o carro, o cara lá, o japonês, era um cara bem jovem, né? Ele falou pra mim assim, você sabe mexer com carro? Você sabe arrumar carro? Eu falei, não sei arrumar carro não. Foi assim que o carro eu já tentei levar em vários lugares, ninguém soube o problema. E eu comecei a tirar peças dele pra vender. Aí o carro tava tinha peças que tava sem no carro, né? Tinha várias peças que tava sem. Então assim, além do carro tava com motor ruim, também tava algumas peças faltando, né? Ele começou a depenar o carro para tentar recuperar o dinheiro que ele perdeu, talvez. Até hoje ainda tá faltando algumas coisas do carro, né? Eu consegui comprar algumas coisas, mas outras não consegui comprar, né? O cinzeiro mesmo, o cinzeiro do carro, você vai olhar no Yahoo, no leilão do Yahoo, pra você comprar um cinzeiro desse aí é caro pra caramba. As peças desse carro, elas estão ficando muito caras.
Então tem peça que eu não consegui comprar. Tem peça que eu consegui, o console do meio mesmo tava todo destruído, né? Eu comprei um novo assim, eu comprei um que tem todas as coisas, né? Todas as coisas tá inteiro, né? É usado, mas tá inteiro. O que ele tinha deixado no carro tava todo depenado. Então, de pouquinho em pouquinho eu fui trocando algumas coisas, né? E esse carro aí, ele não é manual e não é turbo, né? É um RB 25DE. Ele não tem o T no final, né? Que seria turbo, né? Só que assim, eu já pensei assim, né? Quando eu comprei o carro, eu falei, o motor tá ruim, então caso o motor não consiga fazer funcionar, mais pra frente eu vou comprar um motor turbo, né? E aí eu troco o motor, né? Eu vou em alguma oficina aí, peço pro cara trocar, né? Porque eu sozinho, impossível, né? Não tem condição nenhuma, não tem nem ferramenta e nem conhecimento para conseguir fazer isso, né? Gostaria muito de poder fazer eu mesmo, né? Seria uma coisa muito, sei lá, ia ficar... Parecia que tava brincando, né? No playground, né? Se eu conseguisse fazer isso eu mesmo, tivesse condições, ter material para fazer isso, seria ótimo, né? Mas eu não tenho, né? Mas assim, eu pensava, né? Se caso o motor tá fundido, tá alguma coisa ruim, eu troco o motor, já aproveito e já coloco um turbo, né? Então a minha ideia sempre foi trocar para um motor turbo, turbinar esse carro e deixar ele manual, né? Só que até hoje eu não consegui fazer isso, né? O preço do motor tá caro, o câmbio tá caro, para você colocar de automático para manual é muito caro. Então assim, o projeto desse carro, né, ele tá meio parado, né? Tá quase que completamente parado, né? Por falta de dinheiro, né? É muito caro as peças, Eu queria trocar o carpete também, porque eu não sei o porquê, mas o cara fez um corte no carpete, né? Do lado do motorista, tem um corte, né? Que dá pra ver o assoalho, né? Não sei o motivo que o cara cortou, então tá feio, né? Então, assim, tem várias coisas que eu queria trocar no carro, né? Mas com um pouquinho de paciência e vou ter que ter bastante tempo, né? Tenho coisas a resolver ainda, né? Tenho bastante coisa para resolver, o dinheiro não tá sobrando, mas quem sabe um dia, né, o dinheiro começa a sobrar e eu consiga encontrar o motor, o câmbio, né? E aí eu vou trocando aos poucos, né? Que o carro eu quero deixar ele turbinado, manual, quero colocar aqueles reloginhos também do turbo, da bateria, né? Aqueles 3 reloginhos que tem, que vem mesmo dele de fábrica, né? Desse 34, né? Então, assim, o meu sonho é pintar, né, o carro, que o carro tá com a pintura muito ruim, né? O cara trocou o capô, né? O capô é de uma cor e o carro é de outra, né? O cara quis meio que falar que o capô era de carbono, né? Então, o capô ele é cinza, né? Então, assim, tá bem judiado o carro, né? Mas quem sabe com o tempo, né, a gente vai deixando ele do jeito que a gente quer, né? A vontade minha era colocar o turbo, né? Um motor turbo nele, deixar ele manual, fazer a pintura de novo no carro, né? Se possível trocar as rodas, né? Seria muito bom trocar as rodas e colocar uns fenda nele, né? Alargar ele mais, né? Tem um kit da Uras, né? Que eu curto bastante, só que é muito caro, né? Tipo assim, não tem nem condição, né? O sonho de carro ficaria muito caro, né? Tipo, acho que não daria pra trocar essas coisas pensando em um dia vender e recuperar o dinheiro, porque eu acho que ia ficar mais caro, né? Trocar o motor, o câmbio, pintar, comprar um kit da Uras ali, trocar as rodas, aí teria que trocar, se trocar o motor, vai ter que trocar também os freios, né? Que é o Skyline, quando ele tem turbo, os freios mudam, né? Então, assim, o freio que tá nele agora é de carro que não é turbo e teria que colocar um freio para turbo, né? Para poder frear essa velocidade que vai estar aumentando. A cavalaria vai aumentar, tem que aumentar também, tem que ter breque, né? Tem que brecar o carro, né? Então tem que mudar isso daí também. Ou seja, é tanta peça que tem que comprar para deixar o carro do jeito que eu gostaria de deixar, que se você colocar no lápis, né, e fazer a conta, é melhor comprar outro carro, eu acho.
Então é quase impossível fazer tudo isso daí que eu tô querendo fazer, né? Mas é um sonho, né? Sonhar não mata ninguém, né? Gostaria muito de um dia estar dirigindo esse carro, ir para os eventos, né? Disposição, né? Poder deixar ele do jeito que eu quero, né? Deixar do jeito com a minha cara, assim, né? Tipo, eu montei esse carro, peguei ele todo capenga, todo estourado, nem andava, né? Tava com problema e ele agora tá desse jeito, né? Seria maravilhoso, né? Mas teria que ter muita grana, né? Pra investir, né? E eu não tenho nessa grana, né? Quem sabe um dia, né? Vamos ver, né? Futuro a Deus pertence, né? Então é isso, pessoal. É mais um vidinho aqui. E vamos que não pode parar. Um beijo no coração de vocês e fui. Só que esse fui parado sempre é ruim, né? Então vamos deixar abrir o farol ali. Porque fui parado é meio estranho, né? Aí abriu. Aí eu falo agora eu fui, aí fica melhor, né? Pelo menos eu acho, né? Fui. Agora eu fui.